Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma manhã de alinhamento. A palavra que nós vamos meditar hoje está em Filipenses 1, versículo 6, que diz assim: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, no dia que nós somos salvos, o Senhor, a palavra diz que ele nos santificou, né? Mas o processo de santificação, ele ocorre em três etapas. Nós fomos santificados no dia da nossa salvação, nós estamos sendo santificados ao longo da nossa vida até o dia que nós encontrarmos com Cristo. E no dia que nós encontrarmos com Cristo, seremos então plenamente santificados. Então existe uma jornada a ser caminhada por nós, a ser trilhada por nós. E o que é esse processo de santificação? É a transformação do nosso caráter. O Senhor quer fazer em nós uma transformação para que nós possamos voltar a parecermos com Ele. Porque em Adão, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus deu uma ordem para Adão que crescesse, multiplicasse e enchesse a terra, de seres que fossem semelhantes ao próprio Deus. Porém, Adão caiu. No capítulo 3 de Gênesis, bem no comecinho da história, Adão caiu e foi desconectado da glória de Deus. E a palavra diz, depois quando Adão começou a gerar filhos, que Adão e Eva tiveram filho à sua própria imagem e semelhança. E assim toda a terra foi cheia, né, de pessoas, de seres humanos, toda a humanidade foi gerada a partir da imagem e semelhança de Adão, que é uma imagem caída da glória de Deus, né? A Bíblia diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Porém, em Cristo, que a Bíblia chama de o segundo Adão, o Senhor restaura, o Senhor faz esse plano de restauração da humanidade à sua própria imagem e semelhança. Deus enviou o seu Filho, Jesus, como homem, para nos mostrar qual é o caráter de Deus. Jesus dizia assim: quem vê a mim, vê o Pai. Né? Quando um dos discípulos dele ali, Filipe, chegou para Jesus e falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, né? Jesus falou para ele assim, respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus veio para mostrar, né? Ele fala que ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando olhamos para Jesus, nós vemos o caráter de Deus. E a palavra diz que o Senhor, ele nos santifica através de Cristo. Como que é essa obra? Nosso caráter, a partir do momento da nossa salvação, que o Espírito Santo passa a habitar em nós, é possibilitado então que a nossa imagem e semelhança volte a ser como a do nosso Pai, por causa da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então esse versículo está dizendo aqui em Filipenses, né? Paulo dizendo: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então que isso possa gerar em nosso coração esse desejo, esse anseio para que tenhamos o nosso caráter transformado, para que a gente possa acolher essa obra do Espírito em nossas vidas, essa obra de Deus, de completar essa obra que Ele começou no dia em que nós fomos salvos, que o Espírito Santo foi colocado em nós para começar em nós essa obra de santificação do nosso caráter, de nos transformar segundo a imagem e semelhança do nosso Criador, do nosso Pai, porque em Cristo essa obra foi novamente possibilitada, porque quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos o senhorio de Cristo na nossa vida, o Espírito de Cristo passou a habitar dentro de nós. Para quê? Para nos transformar segundo a imagem do nosso Criador, assim como foi no plano original em Adão. Porque Deus não muda de ideia. O plano que Deus tinha em Adão de fazer uma humanidade toda de acordo com a sua imagem e semelhança, ele não foi impossibilitado, ele foi atrasado.
né? A palavra de Deus diz ali em Jó, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, o plano que Deus tinha em Adão de ter uma família de muitos filhos semelhantes a ele mesmo, esse plano nunca foi frustrado. Em Cristo, esse plano foi retomado e através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, nós passamos a ser transformados para sermos segundo a imagem e semelhança do nosso Criador, novamente, que é o plano de Deus de ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Ele mesmo. Amém? Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos dê força para que a gente permaneça nesse projeto? Senhor, te damos graças, Pai, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigada por revelar nessa manhã que existe uma obra de santificação acontecendo em nossas vidas. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha gerar em nosso coração esse desejo de sermos transformados segundo a Sua imagem. E que o Senhor nos dê graça para que possamos cada dia aprendendo mais de Ti e dando espaço para que o Seu Espírito venha nos transformar, para que naquele grande dia, assim como o Senhor é, nós também seremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenham todos um dia abençoado e nos encontramos na nossa próxima manhã de alinhamento. Tchau, tchau.